Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito podcast, o podcast do curso de Direito ao CDB. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui com meu amigo Rafael Chaia. Fala, pessoal, mais um episódio aí agora para discutir algumas questões polêmicas, algumas questões de novidades da lei penal brasileira. Muito bem. Tivemos aí mudanças recentes e mudanças extensas, né? Porque mexeram no Código Penal, Processo Penal, Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal, já falei. E Lei de Contravenções Lei de Contravenções Penais. Mexeram num monte de coisas numa sentada só. E para conversar sobre isso... Quem? Chamamos aí, obviamente, nosso colega, nosso amigo, competentíssimo advogado do Tribunal de Júri, Dr. Pedro Paulo Sperbi Vanderlei. Acertei? Acertou. Acertei. Acertou. Que vai bater um papo com a gente sobre essa mudança que entrou aí com a Lei 14.994. 14.994, de 9 de outubro de 2024. É, senhores, você vê aí, ó, lei saindo do forno. Estamos gravando hoje no dia 18 de outubro. Exato. Lei do dia 9 de outubro e já estamos aqui debruçados a estudá-la para trazer para vocês se atualizarem, saberem o que mudou, já anotar no Vadmecum de vocês aí para não ficarem para trás em nada. PP, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Duas coisas boas que já aconteceram hoje. Primeira, que acertaram o sobrenome Sperbi, né? Aí. Que eu viro Spielberg, Sperber, todos os nomes que não fazem parte do meu, eu sou chamado. Em segundo lugar, que eu tô aqui com vocês, a gente sempre vê na internet, nas redes sociais aí, como é bom saber direito, e fala, pô, será que um dia eu serei convidado? Hoje eu tô aqui, hein? Agora me senti importante. É verdade, isso aí são. A gente tava com uma brecha na agenda. Ninguém aceitou o convite, né? Não, mentira. Quando a gente decidiu a pauta, a gente falou, cara, a gente tem que chamar alguém que seja do júri, porque é crime contra a vida. Exatamente. Então, quem mexe com o júri vai ter que lidar com isso. Inclusive, o Pedro Paulo já adiantou alguns problemas relacionados ao júri que a gente vai acabar enfrentando com essa nova lei. Pepe, eu então, sou o cara que geralmente faz a primeira pergunta aqui no podcast. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, cara. O Palmeiras tem Mundial, cara? Palmeiras tem Mundial. O futebol não começou na década de 80, né? O Palmeiras é o discorda. primeiro campeão mundial, 1951. Ganhamos da Juventus, um campeonato dificílimo, Juventus de Turim, né, da Mas Itália. está no site da FIFA? Mas a FIFA, cara, é uma entidade que ela que tem que a as FIFA ressalvas, apita, né? É só a verdade. Federação Mundial de Futebol. O que eles apitam? Né? O que importa é a história do futebol. Se você for fora do país, você vai ver que todos reconhecem o Palmeiras como o maior time do Brasil e o campeão mundial de 1951. O que você acha disso aí, Chay? Eu não vou falar nada, velho. Não vou falar nada. Eu vim para falar de feminicídio. O Chaia tem bicho. algumas ressalvas com o Palmeiras porque ele não esquece 2021. Aquele Palmeiras do Flamengo em Montevidéu, gol do Daverson e tudo mais. Ah, mas 2021 o Flamengo também ganhou as coisas, pô. Peraí. É desse jeito. Mas zoeiras à parte, então... PP, vou chamar de PP, meu herói. Fique à vontade. Então foi aprovado foi publicado, melhor dizendo, no dia 9 de outubro, a Lei 14.994, que, como o professor Chaia falou, fez várias alterações no sistema penal brasileiro e de processo penal. Tanto que até uma ressalva, né? O pessoal não está chamando de lei do feminicídio, o pessoal está chamando de pacote antifeminicídio. Exatamente. Porque é um pacotão de mudanças. Houve alterações na Lei de Contravenções, no Código de Processo e no Código Penal. Cara, vamos começar a falar, né, eu acho que do polêmico mesmo, que aí a gente desenrola, que foi justamente o crime de feminicídio, antigamente ele era uma qualificadora do crime de homicídio e agora é um crime autônomo, né? O que você achou disso, professor Pedro Paulo? Então, meus amigos, eu acho que a gente tem que começar pensando de outra maneira. A gente vê o nosso legislador, o nosso sistema legislativo, ele vem há anos aprimorando ou trazendo novas leis. Aprimorando não é o termo muito correto, porque às vezes é um retrocesso, mas as leis que são trazidas no âmbito criminal, na esfera penal, processual penal, elas vêm sempre enrijecendo, sempre trazendo uma punição maior. E se nós pararmos para pensar, assim como foi com feminicídio, assim como é com outros crimes, a gente tem que ver o que essa lei mais grave, essa lei mais dura, está trazendo de práticas ou deixar de praticar crimes, não é? Porque a gente vê, o feminicídio foi lá incorporado como uma qualificadora do homicídio, agora um crime autônomo, com pena de 40 anos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acredito eu. E o número de crimes contra a mulher, o número de feminicídios, só vem aumentando. Então, acho que é claro que a gente tem que pensar
numa punição. A gente tem que pensar no caráter retribuidor da pena. Se o cara fez alguma coisa que é considerada crime, tem que pagar de acordo com a lei. Mas, por que não olhar para outra ponta da linha? Não é? O que gera tantos crimes de feminicídio? O que gera tantos crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher? O que a gente está errando lá no começo? Porque o cidadão que vai lá, no âmbito da violência, comete qualquer tipo de agressão contra a sua convivente, a sua esposa, a sua mãe, seja lá quem for, ele tem alguma circunstância que fez surgir. Só que, se a gente não cuidar dessa ponta da linha, seja lá com o que for, com trabalho com o agressor, com trabalho educacional, porque o filho desse cara vai crescer num meio que vai achar que é normal. E aí vem aquele famoso ciclo da violência, né, que vai começar ali. Agora, se a gente começar só a punir, enrijecer as penas, será que isso vai sanar o problema que a gente tem? Que é uma crítica. A gente nota uma crítica antiga, né? Sim. É sintomático do direito penal ser tratado como se fosse a panaceia para todos os problemas. Exatamente. O pessoal acha que o direito penal vai resolver tudo. Ah, a gente tem um problema aqui, transforma em crime. Ah, mas aqui piorou, aumenta a pena. Sim. E a gente está só combatendo o sintoma de uma doença que ninguém quer combater. É o que eu falo assim, eu tenho essa crítica a respeito da Lei Maria da Penha, porque tudo começou ali com a Lei Maria da Penha, né? E eu falo que a Lei Maria da Penha falhou. Aí quando eu falo isso, muita gente fica brava comigo. Não, mas está prendendo. Sim, a gente nunca, como diz o nosso presidente, Lula, né? Nunca na história desse país prendeu-se tantos agressores. Prende mesmo. Só que a pergunta é, as agressões, como o Pedro Paulo falou, estão diminuindo? Não. Acho que não, porque a gente vai lá na Casa da Mulher Brasileira, né? Que é o local de referência para atendimento às vítimas, está sempre lotado. Está sempre lotado. E até porque a gente tem esse fato e a gente tem o pós-pena. Como que é o cumprimento da execução de nossas penas? A gente sabe. Ressocializa alguém. Sim. Faz com que alguém saia de lá uma pessoa melhor, mais consciente de que a prática de crime não vale a pena? Pelo contrário, não é? Independentemente do tempo que se fica lá. Prende-se muito, processualmente falando. Sim. Executa-se a pena errado e quer que o sujeito saia ressocializado. E aí a gente tem um índice de reincidência altíssimo. O último número era na casa de 78%, se não me falha a memória. Você tem noção de que cada 100 presos soltos, 78 voltam a delinquir e voltam a ser presos? Então, mas será que... Isso é falho demais, velho. Será que esse aumento de pena, que foi um aumento considerável, se a gente parar para analisar, né? Será que esse aumento de pena, ao criar o crime autônomo, será que a ideia não é não se ressocializar, mas é só esquecer o cara na cadeia? É assim, a questão do aumento de pena, eu acho que agora vai se tornar algo corriqueiro uma pena chegar a 40 anos. É que a gente assusta, né? Mas em razão do pacote anticrime, que colocou o cumprimento máximo de pena até 40 anos, a gente vai ter, nas novas reformas que virão, penas que facilmente chegarão a 40. Mas assim, o que a gente espera disso? Espera que o cara morra? Essa cadeia, discussão, né? porque se a ideia da pena é ressocializar o indivíduo, exatamente. O camarada ali com seus 40 anos cometeu o feminicídio, pega a pena mínima, né? E já vimos que a progressão de regime é com 55%. 55%. Então ele vai ficar pelo menos ali 12 anos preso. Né? Pelo menos, isso se for o feminicídio mínimo, simples, né? 12 anos preso. Ele vai sair da cadeia com 52. Ressocializado aonde? Né? E lembrando que é aquele ambiente extremamente salubre, né? Aquele sucesso total, né? Hotelzão 5 estrelas, super saudável, quase não tem pneumonia, Então, quase não tem nada ali dentro, e né? aí, então eu acho mesmo que a pena, sendo de 20 a 40, não é para ressocializar, não. Eu acho que é para afastá-lo da sociedade e retribuir. É isolamento social fazer mesmo. um isolamento social mesmo. Acho que essa é a ideia do legislador. Né? Eu não estou dizendo que não é grave, é que às vezes as pessoas confundem com gravidade. Rodrigo, está dizendo então que feminicídio, o crime não é grave. Não, ele é gravíssimo. Exatamente. Só que, se a ideia do código... Porque a gente pega... O Código Penal, ele tem uma ideia... Às vezes eu vejo isso, Pepe, e aí você pode até me corrigir, que o Código Penal tem uma ideia. Mas aí quando você vai, por exemplo, o Código de Processo, para as leis a parte de progressão de regime, para a LEP, é outra ideia. Parece que foram duas pessoas distintas que escreveram. Uma fala assim, vamos meter pena lá no teto. E aí o camarada que escreve a LEP, né, e reforma a LEP, ou até o Código de Processo, ele fala, não, pera aí, vamos fazer aqui uma progressão de regime. E foram, né? O Código Penal 1940, né? Pega como era
a esfera, o mundo na época, né? Como era a política brasileira, e a lei de execução penal é 84. Então, o pensamento já era distinto um do outro, né? Mas, assim, a gente não há que se defender a exclusão do feminicídio. Sim. É claro que é um crime gravíssimo, mas a gente tem que entender que a simples punição, pela retribuição, isso não acarreta em nenhum bem para a sociedade como um todo. Vai botar o sujeito lá, 20 anos, que seja, pegar as causas de aumento, aí vai chegar a 60 anos, mas põe 20 anos no regime fechado. E aí? E o guri que tinha ele como o pai ali fora, né? Como aquele que era o exemplo. Como é que vai ficar a cabeça desse menino? Tudo bem, houve uma agressão à mãe, aconteceu isso, mas ele não vai deixar de ser o pai. Exato. Às vezes até vai porque o artigo 91, né? Ele disse sim. 91, 92, ele traz agora isso. Mas, assim, a gente tem que pensar como ser humano, né? A gente não é um robô que, a partir de agora, você não vai mais pensar no teu pai. E eu costumo também dizer o seguinte, a gente sempre fala assim, pessoal, tem toda uma execução penal que tem que ser observada, tem as garantias do preso, os direitos do preso. Aí o pessoal já vem com aquela crítica. Ah, mas você tá querendo passar a mão na cabeça do preso, porque o preso não é coitadinho, não é direitos humanos, direito dos manos, etc. Eu falo assim, gente, calma. A gente tem que pensar que uma política de execução penal séria é a política mais eficiente de segurança pública. Com certeza. Porque senão você não resolve o problema, você só adia o problema. Vamos pegar o seu exemplo. Condenei o cara e botei o cara 20 anos na cadeia, beleza. Deixa ele lá, depositado, depósito de gente. Daqui 20 anos, quando ele sair, ele vai fazer o quê? Vai voltar a delinquir. Claro. Ou seja, olha os índices de reincidência que a gente falou. Exatamente. Se você trabalha, de fato, a lei de execução penal, faz o cara trabalhar, faz o cara estudar, faz o cara pagar a permanência dele na cadeia, faz o cara produzir, etc., a hora que esse cara sair, você consegue reinseri-lo. Ele não volta a delinquir. Uma capacitação. Né? Exato. Então, quando a gente fala do sistema penitenciário, do sistema penal, prisional, direitos do preso, garantias do preso, não é porque o preso é coitadinho. Ele não é coitadinho. Ele cometeu um crime, ele tem que responder pelo crime. Eu tô pensando no retorno dele depois. É o retorno dele, a devolutiva dele para a sociedade. Com quem que eu quero conviver daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Exemplo clássico a gente tem, pô. Porque você não é do tempo de vocês, tá? Mas joga no Google aí. Bandido da Luz Vermelha. Rapaz. Bandido da Luz Vermelha foi um cara que foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Na época do tempo máximo de cumprimento, tinha que ficar 30 anos no fechado. Ele ficou 30 anos no fechado. Cumpriu 30 anos no fechado. Saiu. Foi morar com um conhecido lá que deu um quarto para ele poder morar. Na semana que ele saiu, ele tentou estuprar a filha do cara e tomou um tiro e morreu. Quer dizer, o que adiantou o cara ficar os 30 anos preso? Se na semana que ele saiu, ele voltou a delinquir? Exatamente. Absolutamente nada. Esse é o ponto. A gente tem que ter essa devolutiva do preso pra gente não ser vítima desse cara amanhã, senão a gente tá só adiando o problema. Agora eu queria trazer uma discussão até pela pena máxima, 40 anos, e aí com as causas de aumento de pena, que podem até chegar a mais metade, né? Então poderia chegar a um máximo de 60 anos. Num caso concreto, bem trabalhadinho, por exemplo, o cidadão lá, ele acaba cometendo delito contra a esposa e o camarada tem 50 anos de idade. Aí ele pega uma pena máxima ali, digamos, com todos os casos de aumento de pena aqui, digamos que ele é um bandidão, tal. Aí ele pega uma pena de 60 anos, ele vai passar, ou melhor, em tese, ele sairia da cadeia, né, depois de cumprido 40. Se ele tem 60 anos, mais 40, 100. Pergunto, isso não seria uma pena de caráter perpétuo naquele caso concreto? Você sabe que tem um estudo exatamente sobre isso, né? Eu não vou lembrar o autor aqui, não sabia que a gente ia falar sobre isso se não pegava, mas ele diz que é inconstitucional esse cumprimento máximo de 30, agora 40. De 40 anos, a depender da região do país. Porque se você pega uma região menos favorecida, uma região mais carente, a expectativa de vida daqueles sujeitos lá seria de 50 anos, 55 anos. Diferente de uma região sul, sudeste, que tem um favorecimento maior, né? Sim. Que vai para 75 e tanto. Se o sujeito comete um crime com 18 anos, tem que cumprir os seus 30 anos ali, ele, muitas vezes, atingindo a expectativa de vida, estaria numa pena de morte. O que é inconstitucional, né? Salvo algumas exceções. Enfim, e aí? Tem esse estudo. Agora, será que muitas vezes,
para o Estado, para o legislador, não é esse o desejo? Entendi. Se nós formos pensar, a grosso modo, quem está fazendo essas leis, às vezes atendendo o anseio da sociedade, né? Sim. Porque se você conversa na rua e você é contra isso, é o que o Chay falou, você é taxado de... quer passar a mão na cabeça de vagabundo, Tá com de pena, leva pra bandido. casa. Exatamente. Até um dia ser um dos nossos, né? Um Exatão. conhecido nosso, um amigo nosso, um familiar nosso que injustamente foi parar atrás das grades, não é? Aí tem que valer aquilo que a legislação manda. Basta estar no lugar errado na hora errada. Exatamente. E aí, será que não é isso que a legislação quer? Não é muito mais fácil colocar um monte de gente num esgoto a céu aberto ali do que chegar a tratar aqueles que precisam de tratamento, porque muito crime vem de problema psicológico, psiquiátrico, dar condição do sujeito sair dali com alguma possibilidade de arrumar um emprego, uma capacitação, seja lá em qual área for, né? Sim. Mas é isso que a gente vê. A impressão que eu tenho é que jogou pra galera. Exatamente. É um sintoma clássico de simbolismo penal. Ah, tem um problema? Cria um crime. Entendi. Aí, viu? Já estamos aí. Ó. Eu sou o autor do projeto que virou lei que pune tal coisa. Mas tá punindo? Tá produzindo resultado? Tá diminuindo a quantidade de crime? Que foi o que você questionou logo no início. A gente tem que fazer um estudo sociológico, um estudo penal, etc e tal, para saber se aquilo vai ter efeito. Só que a galera não faz isso. A galera mete lá qualquer coisa, prova e ponto. E aí você não vai ver o impacto na realidade. Isso mesmo. Então, e aí a pena aumentou, perfeito. E aí ele era uma qualificadora, pois bem, agora é um crime autônomo, só que ele tem as causas de aumento de pena, né? Então, lá no parágrafo 2º do artigo 121A, ele traz lá que a pena pode ser aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado. Ele traz aqui uma relação que eu acho até interessante do inciso 1 ali, né, que nos informa que durante a gestação ou 3 meses após o parto, ou se aquela mãe ela é responsável pelas pessoas, eu acho que tem que aumentar a pena mesmo. Tem, claro. Acho que E algumas dessas causas de aumento existiam em relação à qualificadora do feminicídio do artigo 121. Lá né? atrás. Então, acho que não tem problema nenhum essas outras questões. Mas o que gerou polêmica até que a gente estava discutindo em off era justamente que as qualificadoras do homicídio, né, que não era o feminicídio, no caso aqui, por exemplo, o emprego de veneno, fogo, entre outras, agora elas são causas de aumento de pena do feminicídio. São 3 qualificadoras. É o emprego de uso insidioso ou cruel, o que causa perigo comum, é o meio surpresa, que... né? Isso, é o meio que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima e o uso de arma de fogo. De uso proibido ou restrito. Isso, de né? uso proibido ou restrito. Exatamente. Inciso 3, 4 e 8. Que são as qualificadoras de ordem objetiva. Né? É. Aí a pergunta é a seguinte, isso não vai dar problema no júri lá na frente? Isso vai dar um problema muito grande. Ao nosso ver, um primeiro olhar, uma primeira análise dessa lei, por quê? Só para quem está nos assistindo aí entender, tudo que é votado pelos jurados tem que ser quesitado, ou seja, tem que ser perguntado pelo juiz ao final do julgamento, e tudo que for perguntado ao juiz, pelo menos as teses acusatórias, tem que estar na denúncia, não é? Certo. Então, se você tem um homicídio qualificado, por qualquer qualificadora que seja, o sujeito vai ser denunciado por homicídio com a qualificadora, vai ser pronunciado por esse homicídio com a qualificadora e vai ser votado, ao final, o homicídio com a qualificadora. Agora, nesse caso aí, a gente tem, no feminicídio, que agora é um crime autônomo, não qualificador, a gente tem causas de aumento. As causas de aumento também são quesitadas, sem problema. Mas o grande problema vai surgir quando a tese defensiva, e isso vai ocorrer, for a desclassificação do crime de feminicídio, pena 20 a 40 anos, para o crime de homicídio. Mesmo qualificado, que a pena é Mesmo menor. que seja qualificado, 12 a 30 30 ou 6 a 20 no simples, né? Porque o feminicídio é um homicídio que tem ali uma causa, a violência doméstica familiar contra a mulher, ou o menosprezo à condição de gênero, né? De mulher. Beleza. E aí eu, como defensor, eu vou falar, ó, nesse caso aqui, não houve a morte dessa vítima em razão do menosprezo à condição de mulher. Foi outra causa e tudo mais. Que são as hipóteses do parágrafo 1º do 121A. Perfeito. Isso. Beleza. E aí? Eu vou desclassificar. O jurado vota pela desclassificação, porque a tese defensiva tem que ser quesitada também. Só que ele foi denunciado pelo feminicídio com as causas de aumento. Só que ele vai desclassificar para o crime de homicídio
E poderia incidir essas causas de aumento como qualificadora do homicídio. Só que essas qualificadoras do homicídio que a gente desclassificou não estão na denúncia. Será que poderiam ser quesitadas? Ou a gente teria uma aberração jurídica de colocar o crime do artigo 121, homicídio, como os jurados queriam, com as causas de aumento do crime 121A, feminicídio? Que não dá. Na minha opinião, o quesito fica prejudicado. Então, só haveria desclassificação para o crime de homicídio simples 6 a 20 anos. Ou pode ser que aconteça o seguinte, na hora da dosimetria, o juiz ele faz a quisitação, né? Não como qualificadora, mas realizando. E ele deu tiro na mulher, foi arma de fogo? Sim, pronto. Aí, ao invés de ele aplicar a qualificadora ou a causa de aumento de pena, ele coloca ali como agravante genérica. Ou sabe o que ele pode fazer também? Ele vai ter que começar a repensar de forma inteligente os quesitos. Houve feminicídio? Sim ou não? Se disser que não, vai fazer desclassificação. Em não se entendendo pelo feminicídio, incide alguma qualificadora do homicídio? Então, mas aí você pode fazer. Essa que é a pergunta. Eu sei. Aí você está orientando o júri, você está já induzindo. Não, é assim, você pode quisitar dessa forma, tipo, fazer o fluxograma, né? Losango, se sim, se não... E o grande problema é que isso não estava na denúncia nem na pronúncia, né? O acusado, ele não se defendeu dessas causas, das circunstâncias, né? Sim. Das qualificadoras, desculpa. Ele se defendeu ali de um fato que tinha o feminicídio, e aí ele falou, ó, não foi por isso, não foi por isso. Desclassificou. O júri entendeu que a tese defensiva. Suspende emenda a denúncia? Suspende emenda a denúncia, aí vai ter que ser submetido a outro júri. Outro júri. Vai ter que fazer um novo júri, cara. Para analisar, seria mais ou menos o que acontece... Emendácio libelli, mutácio libelli? Seria mais ou menos quando, assim, nessa linha de ação, seria mais ou menos o que acontece quando desclassifica para crime que não... crime não doloso contra a vida. Que aí você suspende o júri e o juiz julga. Mas só que nesse caso, como o juiz não pode julgar, tem que marcar outra sessão. A desclassificação vai ser para um crime doloso contra a vida também. Exatamente. Aí tem que desclassificar, tem que suspender em tese a sessão e mandar fazer outra quisitando só homicídio qualificador. Vamos ter bastante nulidades nesse início, né? Ou seja, sorte do dia, você não é juiz do júri. Exatamente. Exatamente. Não, mas E nem é acusado, eu acho. O melhor é não ser o acusado, né? O juiz tá de boa. O juiz tá ali tranquilo, pô. E aí não fecha, a culpa é do jurado, né? E até, passando para um outro ponto, a gente tem um problema, né? Porque o nosso órgão, a nossa instância máxima do Poder Judiciário, o STF, ele tá tentando, de todas as formas, acabar com o júri popular. Né? Tudo que ele vem votando é para fazer com que o júri acabar, ele não consegue, né? Pelo menos nas vias legais, mas para enfraquecer, para tornar o júri algo mais mecânico, algo mais automático, como é proibindo algumas teses e trazendo algumas impossibilidades de votação e recursos que são possíveis para os dois lados, quando não deveriam ser. E isso, será que vai chegar lá? De que maneira? Né? Porque alguns pontos desses que foram levantados aqui vão chegar. Eu quero levantar mais um ponto polêmico, que para mim já estava na redação antiga, eles tiveram a oportunidade de corrigir, e eles não corrigiram, que é a causa de aumento do inciso 3. Causa de aumento do inciso 3. Eu acho ela, eu acho ela um pouco problemática, do feminicídio. Presença física e virtual? Isso. Tá. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Vamos lá, vamos pela análise do léxico, tá? Análise vocabular. Virtual é aquilo que não é real. Então, pelo amor de Deus, já começamos escolhendo mal a palavra aí. Eles podiam ter colocado um digital, alguma coisa desse tipo. Optaram pelo virtual. Tudo bem, vamos manter. A minha preocupação é que a gente tem aqui uma causa de aumento que faz a projeção da gravidade do fato a um terceiro. Vamos fazer uma análise aqui. É matar a mulher em condição de sexo feminino na frente dos pais ou dos filhos. Por que matar a mulher na frente dos pais é mais grave do que matar um filho na frente dos pais? Por que matar uma filha na frente do pai e da mãe é mais grave que matar o filho na frente do pai e da mãe? Por que matar a mãe na frente dos filhos é mais grave que matar o pai na frente dos filhos? Porque se você está projetando a gravidade do fato, considerando que estas pessoas estão sendo impactadas pela violência que está sendo praticada, não faz diferença se eu estou matando o pai ou a mãe, o filho ou a filha. Porque a o impacto é o mesmo, a consequência do terceiro é o mesmo. Entendi. Eu não vejo sentido nessa causa de aumento. Não sei se sou só eu,
Não sei se eu estou fazendo uma interpretação sentido. errada, mas é porque o que justifica o aumento de pena é o impacto ao terceiro. Eu estou querendo dizer que ele vai sofrer mais porque perdeu a mãe do que perdeu o pai? Ou a mãe, no caso, vai sofrer mais porque perdeu a filha do que perdeu o filho? E esse caso de aumento não tem no homicídio, né? Eu acho... Não, ela tem, ela tá lá. No homicídio também? Tava nas causas do feminicídio. Então... Nas causas de aumento do feminicídio antigo. Só transportou. Mas o homicídio não tem essa... Assim, eu entendo quando você, por exemplo, cria o feminicídio com uma pena maior que a do homicídio, porque daí você pode argumentar que mulheres são mais vítimas de violência doméstica, as mulheres elas são o principal alvo desse tipo de agressor, etc. Você joga ali aquele sistema de freios e contrapesos. Mas aqui no caso a projeção está feita para o terceiro, é com relação ao impacto que o terceiro sofre. Então a valoração que eu estou dando à vida da mulher é maior do que a da vida do homem? Às vezes não É uma questão que eu jogo aí a provocação para quem estiver assistindo. Se vocês acham que eu falei besteira, deixa nos comentários, só não pode xingar que a gente bloqueia. Não, interessantíssimo. Eu entendi isso aí, e não precisava nem ter, se você para analisar essa causa de aumento, porque lá nas circunstâncias judiciais tem as consequências do delito, né? Sim. Então poderia ter deixado lá para a circunstância judicial, né? Exatamente. Que aí o juiz ele vai fazer essa situação no momento da dosimetria. Acho que é aquilo que a gente conversou no começo, né? Infelizmente, no momento da criação de uma legislação dessa, não se tem uma mesa de discussão como essa, né? Vamos olhar esse inciso 3º aqui, que tem essa questão. Não está falando da mulher em si, da vida, está falando de uma criança que perdeu o pai, perder a mãe, é a mesma coisa, né? É o mesmo sofrimento. Uma mãe que perdeu o filho, perdeu a filha, é a mesma coisa. Então, vamos tirar isso aqui ou vamos botar isso aqui em algo genérico? Vamos botar isso aqui numa causa de aumento Podiam ter colocado general? Lá na violência doméstica, exatamente, né, cara? Exatamente. Ou bota num homicídio mesmo, por exemplo. Matar diante dos pais ou diante dos filhos. Aí pode ser homem, mulher, pode ser o que quiser. Mas falta isso. Querem fazer a toque de caixa. Está chegando próximo de outubro dos anos pares, né? Aí tem as eleições, tem que dizer qual é o resultado. Claro que existem todas as leis, coisas boas. E tem muita coisa boa. Muita coisa boa, sem dúvida. E existem coisas bizarras, né? Inclusive, eu vou fazer meia-culpa aqui. Eu sou um cara que, quando ensinava a qualificadora do feminicídio no crime de homicídio, eu sempre externava a minha crítica dizendo que deveria ser um crime próprio, que deveria ser um crime apartado. Porque dentro do homicídio não fazia diferença nenhuma. Matar mulher por ser mulher é motivo torpe. Quer dizer, eu só troquei o nome. Exatamente. Eu só troquei o nome do crime. Eu fazia essa defesa que tinha que ser um crime autônomo. Agora, tem coisas... Nem tudo é perfeito, né? Tem coisas... Sim. Assim, o projeto de crime autônomo, só para a gente deixar a informação, saiu daqui de Campo Grande. Sim. Ah, eu não sabia dessa. Foi o juiz de direito titular da primeira vara do júri que encaminhou, há alguns anos atrás, para o Congresso Nacional o projeto ou a ideia do projeto, né, para um deputado federal também daqui, não sei se eu posso falar nomes aqui, né? O juiz é o Carlos Alberto Garcetti, que está lá até hoje, encaminhou à época para o deputado federal Fábio Tradi. E ele que fez, não tinha à época essas circunstâncias, essa pena, a pena era a mesma, era de 12 a 30, mesmo do homicídio qualificado, mas saiu daqui do Mato Grosso do Sul, saiu daqui de Campo Grande. Pô, legal, né? Isso eu não sabia. Sim. E aí tem uma outra polêmica, hein? Outra polêmica. Agora polêmica é bom. A gente passa, que até a gente estava debatendo aqui, que a gente já passa do feminicídio e vamos ali na lesão corporal, né? Porque foi incluído o parágrafo 9º, né? Houve uma nova redação do parágrafo 9º e o parágrafo 13 no artigo 129. Mas aí a polêmica é justamente do parágrafo 13 que a gente estava discutindo, né? Que o parágrafo 13 ele diz lá que se a lesão é praticada, e aí quando ele fala se é lesão, ele não diz qual tipo de lesão, só fala é a lesão. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, que ele explica o que é razões do sexo feminino, reclusão de 2 a 5 anos. Mas aí, como não fala qual é o tipo de lesão, é lesão leve, grave ou gravíssima? Eu falo que tem que fazer uma comparação com a redação do parágrafo 9º. Parágrafo 9º, vamos lá, vou ler aqui. Que diz lá, se a lesão é praticada contra ascendente, descendente, e também irmão, foi alterada a pena, viu? Foi. Cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo o agente das relações domésticas, da coabitação ou de hospitalidade, a pena é de 2 a 5, só que ele traz no parágrafo 10, né, que nos casos previstos no parágrafo 1º e 3º deste artigo, que aí é a lesão grave e a lesão gravíssima,
né? E se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumenta a pena em 1/3. Então, é aquela, né? Fica claro no parágrafo 9º que o parágrafo 9º é sobre lesão leve. Exatamente. Mas no parágrafo 13 ele não tem a ressalva do parágrafo 10, né? Não tem o parágrafo 14, né? Mas eu acredito que a interpretação tem que ser feita exatamente igual. E aí, antes da gente entrar nisso... Mas aí, se a gente fizer uma interpretação igual, não vai ser uma analogia em Malam Partem? Vai ser. Mas aí a gente entra. Cadê a técnica legislativa? Né? E antes de entrar nisso, a gente está falando de um pacote anti-feminicídio. Um pacote que deveria tutelar ações contra a mulher no âmbito da violência doméstica, familiar ou menosprezo, condição feminina. Tudo bem. E aqui, essa lei igualou a violência doméstica do parágrafo 9º, que vale para qualquer pessoa, pai, etc., a pena do 13. Tudo é 2 a 5. Sim. Não é uma desproporcionalidade na questão da formação da lei. Eu estou querendo dizer que o legislador, da mesma maneira que faltou a técnica legislativa nesse ponto aí do artigo 13, do parágrafo 13, desculpa, faltou na pena. Sim. Ora, se a gente tem que punir com mais severidade os crimes praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica, tem que ter uma pena maior do que no âmbito da violência doméstica geral, não é? E aí surge esse parágrafo 13. Aí entra a questão. Acho que o Rodrigo já falou, mas é bom repetir. O sujeito que pratica uma violência doméstica, uma lesão corporal, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, tem um resultado daqueles incisos da lesão grave. Grave, isso. Debilidade do... Aceleração do parto. Ou perigo à vida, exatamente. Qual pena ele vai responder? Porque a pena da lesão grave é de 1 a 5. 1 a 5? 1 a 5. E a pena agora desse parágrafo 13, 2 a 5. Ou seja, se a gente ligar, a pena da lesão leve no âmbito da violência doméstica vai ser mais grave do que a da lesão grave. Ou nós vamos aplicar a lesão grave nesse caso, o artigo 13 na lesão grave. Pois é, mas parágrafo 13, estou confundindo isso, tudo. Então, mas aí a discussão é o seguinte, na minha visão, leve de 2 a 5, então é melhor fazer a grave, né? Pois é. Cara, foi burrice, desculpa falar isso, tá? Peço perdão pelo vacilo, mas foi burrice do legislador. Porque se ele mexeu na pena do 9º, ele sabe como é a estrutura do 9º. Exatamente. No 9º, a gente pressupõe que é a lesão leve. Isso. Porque o parágrafo 10 fala, se for grave ou gravíssimo, aumenta 1/3. Exato. Isso. Cara, era só ter feito Ctrl+C, Ctrl+V e mudado o número. Colocar o parágrafo 14. Copia o 10, cola e transforma em 14. Acabou. Porque daí no artigo 13 a gente pressupõe que a lesão é leve. Isso. Se for grave ou gravíssimo, aumenta 1/3. Agora, tem um outro problema também. Porque o parágrafo 9º, ele fala da lesão doméstica. Isso. Se o crime for praticado em violência doméstica. Aí, o 13 fala condição de sexo feminino. Isso. Sendo que uma das condições de sexo feminino é a violência doméstica. Como é que eu estou interpretando? Se o homem for vítima de violência doméstica, joga no 9º. Se for a mulher, joga no 13. Mas aí... Porque o 9º não faz distinção de gênero. O 13 faz. É isso aí. Aí, cara, fica muito mais grave essa discussão que nós estamos tendo aqui. E aí, porque pro homem vai ter os aumentos de pena, pra mulher não. Vai ter. Exatamente. E aí? Aliás, no caso da vítima mulher, não vai ter. A vítima homem vai ter. Vai ter. E a gente vai ter uma punição maior para quem agride um homem do que quem bater em mulher. mulher. É literalmente isso. Perfeito. A gente não está inventando interpretação. Perfeito. E a gente pode... Outro problema que vai surgir é no tocante à lesão gravíssima. Sim. Porque a lesão grave, pena de 1 a 5, menor do que o parágrafo 13. Isso. Agora, a lesão gravíssima, pena de 3 a 8. Isso. Se a gente colocar nessa mesma linha de pensamento que a gente está levantando aqui, o sujeito que pratica uma lesão contra a mulher e ali dá aborto, resultado aborto, gravíssimo. Uma amputação. Ele vai responder por qual? Pela gravíssima ou pelo 2 a 5 do 13? Porque aí a interpretação tem que ser pro réu. Exatamente. Perfeito. Aí, temos um problema. Tô te falando. Que aí, se o homem for a vítima, no caso, a pena é 2 a 5 mais 1/3. Se for grave ou gravíssima. Exatamente. Se a vítima for mulher, é 2 a 5 sem as causas de aumento. Perfeito. Esse é o problema. Mas aí chega. Será que algum julgador
vai aplicar dessa maneira? Que a Não, gente não tá vai. falando? Aí eu já... Aí a jurisprudência vai ser freestyle. Eu já exatamente. vou dizer que não vai. E por que eu vou dizer que não vai? Porque hoje, como nós temos as redes sociais e a aprovação social do julgador, em que pese o julgador ele tenha, né, as garantias constitucionais de sua imparcialidade, que é justamente para ele julgar baseado na sua consciência e as provas dos autos, cara, se bate uma decisão dessa, onde se aplica uma pena menor numa situação mais grave, porque é uma confusão legislativa, você pode ter certeza que esse juiz vai ser execrado em praça pública, mesmo que às vezes ele esteja utilizando a técnica correta, né? Já vimos isso acontecer em outros casos, né? Eu não vou citar aqui casos específicos, mas nós sabemos um caso muito famoso que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Que foi, inclusive, de estupro, aquela coisa toda, que o juiz, ao absolver o réu por falta de prova, foi execrado em praça pública. Né? Então, o que acontece? O juiz, hoje, sabendo disso, qual que é a probabilidade de ele falar assim, não, vamos aplicar a lei mais benéfica aqui, porque a interpretação, tendo em vista que não há o parágrafo 14, em tese, né, deve ser pró-réu. Quem que vai aplicar isso aí? Legisladores, pelo amor de Deus, Ainda dá tempo. ajuda a gente, cara. Ajuda a gente a ajudar vocês. Ainda dá tempo. E entrou em vigor imediato, né? Eu não vi aqui. deixa eu ver. Entrou em vigor, já tá Dada a valendo. imediato. aplicação. Só, eu posso fazer um elogio agora a essa legislação? Claro, deve. Pode fazer. Essa legislação alterou também o artigo, acho que é 24A da Lei Maria da Penha, né? Aquele crime que pune aquele que infringe a medida protetiva. Né? Isso. Eu acho que tem que ser punido com mais severidade. Ela aumentou para 2 a 5. 2 a 5. 2 a 5 é o clássico. Agora é o novo normal. É porque foge de suspensão do isso processo, mesmo. foge de suspensão da pena, foge da restritiva de direitos. Exatamente. E eu acho que tem que aplicar com maior severidade mesmo, porque o cara tem medida protetiva. Sim. Né? Se ele tem medida protetiva, decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre, né? Obviamente você tem os seus recursos, mas tem que cumprir. E aí o cara vai infringir para se aproximar daquilo que não é, da pessoa que não é permitido. Então acho que tem que ter um afinco maior. Era uma pena de 1 a 3 anos, se eu não me engano, era até um crime de menor potencial ofensivo, não me recordo da pena anterior. Mas aí eu acho que a lei tem que colocar com maior rigor. É a mesma linha de pensamento do reincidente, né? O sujeito cometeu um crime, foi condenado, aí depois sai, pagou a pena, está naquele período de 5 anos, comete um novo crime, a lei tem que dar uma enrijecida, tem que dar uma endurecida com ele, né? E a mesma coisa, tem uma decisão para você não se aproximar, para você não ligar, para você não entrar em contato. Sim. E o sujeito sabe disso, ele está intimado. Por que faz? Se faz, aí sim eu acho que tem que mostrar, aplicado. olha, você não está brincando, a gente não está brincando, a gente toma aqui mais uma pena. Não estou dizendo que tem que prender, que tem que fazer isso, mas Não concordo. tem que gerar uma punição mais punição para esse severa. Né? camarada, né? E aí, houve alteração também, que essa aqui eu gostei, hein? Eu gostei, da lei de execução penal, de que o camarada agora, que está cumprindo pena relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher, quando ele vai ter seu benefício de saída, por exemplo, né, uma saída de Natal, né, uma Páscoa, ou aquela saída do semiaberto, sucesso, ele tem que ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Obrigatoriamente, né? Eu achei bom, hein? Eu Achei gostei. bom também. É bom. Acho que não tem nada que venha a ser prejudicial a ele, né? Vai ser só uma forma de monitorar. Posso trazer outra polêmica? Claro. Eu acabei de abrir aqui. 141? Não Ou sei. a visita íntima? A visita íntima. Então primeiro. fala da visita íntima primeiro. Não, a visita que é a polêmica, né? Então lá na LEP também mudou que o preso condenado por crime contra a mulher por razões de sexo feminino, nos termos aí ele traz aqui, né, as explicações para o primeiro do Por 131A. crime genérico, qualquer crime, tá. né? Não é só Não só o feminicídio. Não poderá usufruir do previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal. E aí, Pepe? O cara não pode ter visita íntima, cara. E agora? Aí você está colocando mais um efeito da pena que não é trazido pela nossa legislação, né? Sim. O sujeito cometeu um crime, foi punido por aquele crime, está executando sua pena. Independentemente do crime, ele tem que ter para ele os benefícios da lei de execução penal. Benefícios não, direitos, né? Exato. Dentre eles o direito está previsto de visita e de visita íntima. Agora, por que esse preso? Aí vem a pergunta. Claro, não estou falando de feminicídio agora. Mas será que para todo tipo de visita íntima, uma nova
pessoa, um novo Isso, relacionamento, ou somente exatamente. aquela que Que foi foi a vítima vítima. de uma ameaça, por exemplo, que era a cônjuge, a namorada, seja lá o que for. Exatamente. A lei não especifica, essa alteração não veio. Se for só ela, aí tudo bem, é algo que faz sentido. faz sentido. Mas agora, de forma genérica, você proibir o sujeito de ter um novo relacionamento, ainda Não, que... e olha que interessante, né? Aí eu abri aqui a LEP, porque a LEP, quando ela fala aqui, essa questão no parágrafo 2º do 41, ele fala do inciso 10, ele está dizendo justamente da visita do cônjuge, da companheira, dos parentes e amigos em dias determinados. Então vamos pensar na seguinte situação, né? Digamos, lesão corporal, o camarada está preso, aí a esposa dele, que é a vítima, continua, né, a visitá-lo na cadeia. Aí não pode ter visita íntima. Por que não? Se ela mesma está indo visitar lá, isso não teria, não é tirar Tá tirando ali um pouco a autonomia, a né? autonomia daquela mulher? Acho que na prática, nem tem visita íntima, né? Rapaz, Nos presídios estaduais, acho que não há possibilidade, né? No federal, quando você vai no lá, federal tem um quartinho, no né? feminino, no presídio feminino aqui de Campo Grande, o Acho que Irmãs tem, Horses né? tem. Aí Mas os outros não a sei. legislação acho que é isso. É algo que você tira totalmente o direito, né? E já que vocês falaram de tirar a autonomia, tem o artigo 147 do Código Penal que também deu uma mudancinha Vamos ver aí aqui. que vale a pena a Vamos gente ver comentar, aqui. viu? Da ação penal da ameaça. Sim. Crime de 147. ameaça, Vamos lá. Ameaçar alguém, tal. Que ele fala o seguinte, olha o parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese do parágrafo primeiro. Que aí o parágrafo primeiro diz: se o crime é cometido contra a mulher por razões do sexo feminino, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 121A, aplique-se a pena em dobro. Ou seja, a ameaça, para você poder processar a ameaça, tem que ter a representação da vítima. Isso. A vítima tem que querer processar. Isso. Perfeito. Mas se a vítima da ameaça for mulher e a ameaça for nas mesmas condições do feminicídio, aí o crime é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, basta comunicar à polícia que vai ter investigação, vai ter processo, vai ter tudo. Tirou a autonomia da mulher. A mulher já não escolhe mais se ela quer processar o cara por ameaça ou não. Se eu ouvir o meu vizinho ameaçando a minha vizinha e chamar a polícia, já é Elvis. Sim. E como é que fica o processo de revitimização? E isso se agrava com o nosso judiciário, que é lento. Porque uma ameaça que o vizinho ouviu e chamou a polícia, fez boletim de ocorrência no âmbito da violência doméstica, que vai automaticamente seguir a persecução, ele vai ser julgado, ou seja, vai ter uma audiência de instrução dali 3 anos. Às vezes, esse casal estava lá no momento ruim, eu não estou defendendo aqui, eu não quero ser cancelado, mas estava num momento de discussão, e aí às vezes saem palavras, o vizinho ouviu uma palavra lançada ao vento, que às vezes não estava no contexto, vai chegar na audiência dali 3 anos. Dali 3 anos, esse casal já está tranquilo, já até esqueceu daquele fato. E aí? Vai ter que passar. A mulher vai ser revitimizada, vai ter que relembrar tudo aquilo que aconteceu. Pode gerar uma nova crise institucional na família, né? Sim. A crise familiar. E aí? Qual que é a finalidade da justiça? Não, e para reviver tudo isso, né? Pacificação. E para deixar claro que não é uma discussão nova, porque quando teve a mudança dos crimes sexuais, que também mudou de ação penal pública condicionada para incondicionada, houve esse debate. Sim. Se estaria sendo tirada a autonomia da mulher para a mulher poder decidir se ela queria levar aquele processo para frente ou não. Até na lesão leve e lesão culposa, né? Porque é prevista a representação na Lei 9.099, e a Lei Maria da Penha não aplica a Lei 9.099, então a lesão leve no âmbito geral tem representação. Isso. No âmbito da violência doméstica, não tinha. Era incondicionado em razão da vedação do artigo 41 da Lei Maria da Penha. E a ameaça sempre foi mediante representação porque estava previsto no Código Penal. E é algo que, por política criminal, você tem que dar essa opção à vítima. Sim. Né? Assim como nos crimes de injúria, calúnia e difamação, que são de ação penal privada. Ora, a vítima tem que decidir se aquilo é pior. Porque o processo... Até porque é uma questão subjetiva, cara. Pô, uma coisa eu posso falar assim, pô, Pepe, eu vou te matar. Você pode não se sentir ameaçado. Não necessariamente qualquer palavra ameaça, que é da mesma forma que a injúria, né? E muitas vezes o processo
Carnelú dizia, processo é pena, né? Às vezes não é só pena para o réu, às vezes é uma punição Pra para a vítima vítima. também. Então, deixa ela optar. Foi um crime que, se houve um fato, que não gerou uma agressão física, não gerou uma lesão, não gerou... Então, deixa ela optar, né? Joga para ela essa responsabilidade. Se ela acha que tem, o Estado vai estar lá para dar um amparo. Agora, por que o Estado tem que decidir por ela? Exato. Né? E esse exemplo do Chay foi perfeito. O vizinho ouviu. Foi lá, falou. Às vezes o vizinho tem uma intriguinha com o marido lá. E aí? Né? Aí a a gente pergunta é vai a seguinte, usar como vingança? se a moça chegar lá e falar que não houve ameaça, o vizinho vai ser processado por denunciação caluniosa? Às vezes até no calor da briga, a pessoa procura a autoridade para querer, tipo, eu só quero dar... Eu gosto quando uma pessoa... Eu só quero dar um só susto. quero dar um susto. Sempre que chega assim, eu só quero dar um susto. Eu falei, cara, se esconde atrás da porta e pula de noite, filho. Ai, cara. Quer mais uma polêmicazinha só pra gente discutir? Que agora eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Eu adoro essa polêmica, velho. Lá vem. Vai no 141, que são as disposições gerais dos crimes contra a honra. 141. Beleza. Olha o novo inciso... Parágrafo terceiro? É o parágrafo terceiro, o novo parágrafo terceiro que foi incluído. Vamos lá. Se o crime é cometido contra a mulher por razões de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do 121A, aplica-se a pena em dobro. Ok, não, mas volta aí, segura aí. Tá segurando. Aplica-se a pena em dobro, ok. Tá. Tô falando de calúnia, difamação e injúria. Perfeito. Calúnia, artigo 138, difamação 139, injúria 140. Se for contra a mulher por condição de sexo feminino, pena em dobro, né? Perfeito. Agora, olha o que fala o parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Aplica-se no triplo se for em rede social, certo? Isso. Se eu fizer isso contra a mulher em razão de sexo feminino por meio de uma rede social... É o triplo ou o dobro? Não, é o triplo, é o dobro ou é o triplo do dobro? Ou dobra, triplica e fica o quíntuplo? É uma boa Porque pergunta. concurso de causas de aumento tem. Sim. E aí? Vamos multiplicar por 5 a pena? Mas tem aquela questão que Ou o vamos juiz multiplicar por pode 6? optar por uma das causas de aumento especial, né? E aí? Vai ter que ser em pró réu. Então né? dobra? Sim. Dobra. Você vê, uma tentativa de trazer uma punição mais severa, acaba que você traz uma punição mais branda. Quer dizer, canibalizou então, né? Canibalizou a causa de aumento. Mas no caso não vai aplicar as duas, não? Não. Se você xingar a mulher pela internet, é pena em dobro. Se xingar o homem pela internet, é pena em triplo. Boa. Entendi. Polêmicas. Polêmicas. Eu falo. Polêmicas. O acadêmico que está esperto, está vendo esse glorioso podcast, ele já tirou vários temas de TCC aqui, hein? Vários temas de TCC. Essa lei aqui vai gerar várias discussões. Vários artigos científicos aí. Eu vi certeza. essa hoje, cara. Eu falei, caramba, mas boa. e aí? Eu vou triplicar, eu vou dobrar, eu triplico, dobro e somo, eu triplico e dobro triplo. Rapaz, como é que fica? Essa aqui eu não tinha visto, hein, Chay? Que coisa, hein, cara? Porque perfeito. as duas são totalmente compatíveis. Eu posso difamar pela internet. Pessoa pela internet, claro, com certeza. E é onde mais acontece hoje em dia. Injuriar também pela internet. Injuriar pela Só internet, pela caluniar internet. pela internet, Não tem. difamar pela internet. Não tem crise. Atrás da tela, o cara é machão, é né? macho. Né? É macho. Agora acabou minhas polêmicas. Chay, você tá Fantástico. vendo? Boa. É isso que a gente tem que, aqui na academia, pensar. Exatamente. E, inclusive, vocês dois são os professores de Direito Penal da gloriosa UCDB, vocês podiam fazer um congresso disso aí, hein? Podemos, velho. Podemos. Não, eu sou tributário, então tô fora. Um congresso do cancelamento. Mas a gente recebe as disciplinas secundárias da grade também, fica tranquilo. Não, então, é desse jeito. Então, poderia montar um congresso para debater isso mesmo, essas dúvidas aqui. Tem que ser debatido. Trazer os juízes aí que E eles não pensam só, porque sobre. é o que a gente falou, isso é sintomático de várias leis que foram aprovadas, não só esse ano, mas em anos passados também. É o problema que a gente nota também, por exemplo, no 146A, que não tem nada a ver, Sim. mas é o que é o crime do bullying, que é um artigo extremamente mal escrito. É muito mal escrito. Leia, né? Então a gente tem visto muitos crimes sendo aprovados, mas crimes que, se você for colocar à prova, se vai produzir o resultado que você espera, você não consegue observar isso. Então acho que, se a gente for fazer uma discussão nesse sentido, a gente tem que começar a discutir mais do que o papel do direito penal. Mas a gente também tem que começar a discutir como é que está a
técnica legiferante dos nossos representantes. Sim. Porque os caras não estão sabendo, eles não estão sabendo ciência criminal para editar lei. Exatamente. Eles não estão sabendo fazer isso, cara. Perfeito. Cadê as comissões de Constituição, Justiça, Redação? A redação, Pois é. pô, aquele do bullying não passou pela comissão de redação. Não, né? aquele do bullying não, Não, cara. Aquele lá, você pega um guri de sexta série, ele redige melhor uma peça, um Olha, artigo eu do faço que esse aquilo. desafio para todo mundo, cara. Para mim, o artigo 146A é o pior artigo da história do direito penal brasileiro. Eu duvido alguém me mostrar um artigo que define um tipo penal dentro do direito penal brasileiro que seja mais mal escrito do que o 146A. É inacreditável, Acho velho. que isso é fruto da intenção do legislador. Ele quer jogar pra galera. Que ele fez, Sim. que tá lá, tá aqui, minha resposta é essa, minha resposta é criar lei. E não é assim. Sim. Pra você criar uma lei, você tem que ver tudo que está em volta da as lei. consequências que isso Uma pode gerar, né? discussão Porque daí ampla. o cara vai dar uma entrevista. O que você vai fazer para combater o feminicídio? Uai, aprovei uma lei. Aumentei a pena. Aumentei Pronto. a pena. Pô, Pronto. quantas vezes antes dessa era digital, essa era da rapidez, da superficialidade, a gente não via, e a gente até achava e criticava, mas audiências públicas. Sim. Né? Teve alguma audiência pública aí pro feminicídio? Não teve, teve. né? Teve uma aqui, teve, mas anteriormente, não, era do novo Código de Processo Penal, Era. não tem nada a ver, né? Mas assim, por que não ter, não é? Por que não levantar alguns professores aí, juristas, seja lá de onde for, para falar, ó, isso aqui não dá, isso aqui vai gerar um problema naquele, isso aqui vai Exatamente. impactar nesse outro artigo, como o parágrafo 3º e 2º desse artigo 141 aqui. Sim. É simples, cara. Hoje você tem programas que podem fazer assim, ó, se você mudar esse aqui, vai ter que mudar aquele. Sim, né? impacta lá. É o que a gente tem, a gente olha esses crimes que a gente dá aula, tem ainda lá, se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Sim. Pô, mudou a associação. Há muito tempo. Já mudou o nome do Por que crime. não faz uma pente- varredura, um pente Cara, fino, né? Ctrl F. Exatamente. Ctrl F no Word. Exatamente. E digita Exato. quadrilha ou bando. Enter, pau. Pronto, vai mostrar todas Vamos as usar menções. a tecnologia não só para fazer videozinho que Sim. tá fazendo alguma coisa, mas usa para isso, cara. Né? Eu acho que tinha que fazer uma comissão de juristas nacional e a gente tinha que sentar, debruçar e fazer um novo Código Penal. Já passou da hora, cara. Mas tinha um anteprojeto rodando aí, né, cara? Há muito tempo atrás. Eu lembro participei dos debates na época. Isso tem mais de 10 anos. É, Participou tô falando. eu, professor Juliano Medina, professora Rejane Alves Arruda, professora Andréa Flores. A gente participou, E cara. recentemente, antes da pandemia, teve o do processo penal. Sim. Né? Só que, tipo, sumiu, morreu a E o discussão. do processo penal estava caminhando, cara. Eu sei porque eu fui presidente aqui da comissão e a gente acompanhava. Tinha um grupo do nacional aí. E teve uma audiência pública aqui no Tribunal de Justiça. Foi legal pra caramba. Trouxeram representantes de todas as áreas ali, polícias, etc. Só que aí, logo depois, veio o pacote anticrime. Cara, aí fez... Acabou. O projeto arquivou. balde de água fria. Exatamente. O pacote anticrime mudou muita coisa? Mudou. Tiveram coisas boas? Muito. Tiveram coisas ruins? Péssimas, né? Mas por que não fazer do zero? Como foi feito no processo civil, Sim. né? Em 2015. Se você acha que tem que ter um novo Código Penal, já deixa aí nos comentários, viu? Vamos E levar processo essa também. adiante. Processo também. Hoje Faz o os dois. processo pode vir depois, mas o penal é mais urgente. É desse jeito. Eu acho que alcançamos, né, Chay? Cansamos. Excelente bate-papo aqui com o Dr. PP. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. E sempre que tiver uma polêmica do penal, você esteja sempre convidado aqui pra gente bater esse papo maravilhoso, cara. Professor, redes sociais, caso alguém queira te seguir, caso alguém queira conhecer mais do seu trabalho, tem algum site? Só o Instagram. Eu sou da Das era dos antigas. dinossauros. @Pedro Paulo Sperbi. Muito bem. Então, eu agradeço Sperbi ou muito. Spielberg? Sperbi, né? E já segue a gente também lá no perfil da UCDB, pessoal, @direito.ucdb, para conhecer mais do curso de Direito, acompanhar os cortes do podcast, os programas que a gente participa, o Rota Jurídica, as iniciativas do curso de Direito aqui na nossa gloriosa Universidade Católica. É isso, gente. Valeu. Valeu. Foi um prazer Abraço a estar todos. aqui com vocês. Sucesso! Fui.